Gravando, vou compartilhar a tela. Bom, isso aqui é só uma revisão, preparei esse slide para vocês ontem, então vou enviar, assim que terminar a aula, eu vou enviar tanto esse slide como as correções dos exercícios que a gente vai corrigir hoje. Eu vou enviar lá no grupo, vou encaminhar para vocês arquivarem aí como um arquivo, material complementar aí, para vocês associarem aí. Qualquer coisa eu também coloco lá no Sponte ou no Google Sala de Aula, onde vocês preferirem. Mas eu envio lá no grupo imediatamente, assim que a gente sair da sala de aula, para vocês terem acesso, tá? Então, isso aqui é uma revisão básica sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, tá? O que é os domínios morfoclimáticos do Brasil? Eles representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, como o relevo, o clima e a vegetação, que foi que a gente estudou um pouquinho sobre cada um deles aqui no Brasil, tá? De uma certa forma, eles se interrelacionam, né? Interagem, formando uma unidade paisagística, uma paisagem, tá? No Brasil, o geógrafo Assis Absaber foi o responsável por fazer essa classificação. Esse geógrafo aqui foi uma pessoa, um geógrafo, tá? Que ele foi responsável de fazer toda a pesquisa desses domínios morfoclimáticos do nosso território. E a gente usa a base da pesquisa dele, tá? Tem até um livro, deixa eu ver se está aqui. Eu tenho uma coleção de livros aqui, vocês não estão vendo, para mostrar, mas não está aqui não, está na outra parte de livros, tá? Eu tenho um aqui, mas isso aqui fala sobre a climatologia, tá? Climatologia. Isso aqui a gente vai estudar mais para frente, do mundo um todo, tá? Tem aqui um mapinha que eu trouxe para vocês. Esse mapinha mostra os domínios morfoclimáticos do Brasil, tá? Que é dividido por regiões. Tem aqui a região amazônico, né? Os cerrados, os mares de morros, que a gente falou bastante, as caatingas, tá? Araucárias e pradárias, esses dois temas eu passei na terça-feira. Vocês vão estudar essa semana esses dois temas para a gente discutir na próxima semana, semana que vem, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? Vou discutir um pouquinho com vocês sobre esses 4 primeiros, que foi onde a gente parou antes da quarentena, tá? E esses 2 últimos aqui, na verdade, esses 3 que tem a área de transição também, esses últimos 3 foi o conteúdo que eu mandei ontem. Ontem não, terça-feira, tá? E antes de terminar a aula, eu explico um pouquinho para vocês conseguirem fazer alguns exercícios, tá? Então, nesse momento aqui é só Professor, esses 4. Oi. a araucária é que tá ficando em extinção, né? Araucárias, isso. Que fica no sul do Brasil. Essa região aqui, ó. Tá? Mas a gente já fala um pouquinho dela. Então, vamos começar com o domínio amazônico. Só uma revisão isso aqui, gente, porque a gente já discutiu nas últimas aulas antes da gente entrar nessa quarentena, né? Então, domínio amazônico, tem aí o clima equatorial. Por que equatorial? Porque a região da Amazônia está próximo da linha do Equador, a região mais quente, tá? Por isso equatorial. Domínio de terras baixas, depressões e planícies. Então, a região da Amazônia eu tenho depressões, lembra depressões relativas e absolutas? E as planícies, plano, uma região mais plana. Lembrando que o Brasil, o tipo de relevo que o Brasil tem, são planícies, planaltos e depressões. O Brasil não possui montanhas, tá? Eu tenho uma hidrografia nessa região abundante, tá? E diversificada. No caso, a maior bacia da região é a bacia amazônica, o rio Amazônia, né? Floresta equatorial amazônica, grande biodiversidade, né? Tanto na flora como na fauna, tá? E solos pouco férteis, tá? Os solos na região da Amazônia não é tão férteis como em outras regiões do Brasil. Porém, a região da Amazônia sofre o processo de desmatamento para criação de gado, tá? Aqui eu coloquei uma imagem no slide para vocês olharem depois, mas vou explicar eles aqui um pouquinho sobre essa depressão que eu estou falando, tá? Então aqui eu tenho planaltos e algumas planícies e uma depressão. Essas depressões eu tenho o nível das águas altas, no caso as enchentes, quando o rio está muito cheio, no caso o rio Amazonas, tá? Mata de várzea, mata terra firme, tá? Tem algumas um solo sedimentar, né? Onde eu tenho sedimentos de rochas, nutrientes que dá uma vida aí abundante para a floresta e para o rio, tá? Domínio do cerrado, a paisagem já muda, se a gente olhar aqui do domínio da Amazônia, é bem diferente da do cerrado, tá? A do cerrado é uma imagem um pouco mais baixa, o tipo de vegetação, onde eu tenho árvores mais entrelaçadas, né? Mais raízes mais profundas. Essa região aqui, ó, o cerrado,
ele está concentrado mais nessa região aqui do Brasil, tá? Essa região central aqui do Brasil, tá? Aqui eu tenho mais a região das pradárias, aqui a Caatinga, Mares de Morros, que está nessa região aqui, Floresta Amazônica, e aqui o Cerrado. O Cerrado pega boa parte do nosso território, tá? Olha ele aqui de novo, tá? Clima tropical típico, estações secas e úmidas na região do Cerrado, né? O relevo é de planalto, não é uma planície, é um planalto um pouco mais alto, dependendo aí acima de 200 metros de altura, como eu já tinha falado, tá? Tem uma vegetação predominante. Nos fundos de vales aparecem as matas cilíares, tá? Ciliares, que é essas matas aqui, ó. Opa. Esse tipo de vegetação. Os troncos são mais torcidos um ao outro, né? Diferente da floresta amazônica, se a gente observar, tá? Que é mais retinho, mais para cima, né? Os tipos de vegetação. Cadê? Principal divisor de águas, as bacias hidrográficas brasileiras, tá? Solos pobres e ácidos e necessita de procedimentos corretivos para a agricultura, colagem, tá? Região do Cerrado, pessoal, é uma região que para a agricultura não é tão positivo. Tanto que na região do Cerrado é onde eu tenho os maiores produtores de gado, porque a terra é boa para a plantação de gado, né? Não para plantação de gado, desculpa. Para a criação de gado. Oi. O que é calagem? É calagem? Calagem. Calagem é um tipo de agricultura que vai dar nutrientes para a terra. A terra do Cerrado não é uma terra tão dura, diferente da terra da Caatinga, mas é uma terra que não tem tantos nutrientes. Não tem como eu cultivar muitos produtos agrícolas ali, porque a terra não tem esses nutrientes. Mas se eu quiser plantar alguma coisa nessa região do Cerrado, eu vou fazer esse processo aqui de calagem, tá? Nutrientes para a terra, tá? Mas é caro, não compensa. Por isso que nessa região aqui é onde eu tenho mais a criação de gado no Brasil, tá? Mato Grosso, Goiás, essas regiões, tá? Aqui é um bioma do Cerrado, tá? Cerrado sentido restrito, onde eu tenho várias espécies da fauna, né? E da flora também. O Cerrado, pessoal, é comparado com a savana na África. Falar de savana, África, é a mesma coisa Cerrado do Brasil. É o mesmo tipo de vegetação, tá? Mata ciliar, esse tipo de mata aqui, ó, no Cerrado. Não é uma mata atlântica, não uma mata amazônica, é um tipo de mata do Cerrado. Então, é uma coisa que dá para poder andar, poder ver. A luz do sol bate bem forte, não é tão úmido como é da Mata Atlântica e da Mata Amazônica, da Floresta Amazônica, tá? Chapada dos Guimarães é um tipo de vegetação, e é uma chapada da região do Cerrado também, fica na região de Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, tá? E eu tenho aqui o domínio da Caatinga. Bom, a Caatinga fica mais na região aqui, ó, na região do Nordeste, uma região mais seca, uma região que a terra é uma terra mais dura, né? Não tem tantos nutrientes assim, tá? O clima lá é semiárido, quente e seco com chuvas irregulares. É muito quente e seco, não tem umidade. Por não ter umidade, acaba deixando a região muito quente e seco. Então, a produtividade agrícola ali é muito baixa, tá? Só em volta dos rios, no caso do Rio São Francisco, que a produção de produtos agrícolas é mais forte, porque em volta do rio tudo consegue crescer, porque tem água, né? Relevo de planaltos e depressões e chapadas. Os rios são intermitentes, como o São Francisco, é o único perene, tá? Rios intermitentes são aqueles rios que só eles surgem quando chove, períodos de grandes chuvas. O Rio São Francisco já é um rio permanente, que a gente chama de perene, é o único que continua ali 24 horas por dia, 365 dias por ano, o tempo inteiro, tá? Mas os outros rios que tem nessa região da Caatinga, eles aparecem só em épocas de chuva, tá? Que é mais na época de dezembro, janeiro, época de verão. Vegetação dominante, a caatinga, aquela mata branca, né? Árvores esparsas, arbustos com plantas xerofitas, né? Que são os famosos cactos, que eu vou mostrar umas imagens aqui daqui a pouco. E os solos são rasos e salinos. Salinos é porque tem bastante sal, então sal normalmente é um elemento que não deixa produzir, não deixa crescer nenhum tipo de produto agrícola, tá? Essa região aqui, ó, esse mapinha eu quero que vocês prestem bem atenção, que na aula não deu tempo de explicar muito bem, que eu deixei para outra semana e aconteceu todo o negócio da quarentena. Quero que vocês prestem atenção aqui.
Aqui eu tenho essa região aqui, ó, esse risco que está aqui em preto é a região do Nordeste. O sertão nordestino está bem aqui no meio. Essa região aqui é esse mapa aqui que eu coloquei para vocês, tá? Então eu tenho planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, que é o rio Parnaíba que está aqui, nessa região aqui, tá? Aqui é o sertão. E aqui eu tenho o oceano, Oceano Atlântico, tá? Aqui é a costa litorânea, né? As principais capitais, no caso aqui, no mapa não dá para ver direito, mas pode ser Maceió, Salvador, Aracaju, são as capitais litorâneas do Nordeste, tá? E eu tenho o Planalto de Borborema. Esse Planalto de Borborema é o que eu quero que vocês prestem bem atenção. Essa depressão sertaneja é essa depressão aqui, ó, do sertão nordestino. Porque o sertão nordestino é uma região semiárida, não entra umidade, por causa do Planalto de Borborema. O Planalto de Borborema impede que toda a umidade que vem do oceano é água, evapora o processo, nuvens carregadas de água traz umidade para o continente. Quando chega aqui no continente, essas nuvens com umidade batem no Planalto de Borborema e permanece aqui. Nenhuma umidade acaba entrando nessa região após o Planalto de Borborema. É como se fosse o Planalto de Borborema uma barreira, impedindo toda a umidade do mar vindo para a região do sertão nordestino, tá? Por isso que é uma região mais seca, não tem umidade. Essa região aqui, ó, que no caso é da floresta amazônica, poderia também trazer um pouco de umidade para o sertão nordestino. Mas aí eu tenho esse outro planalto aqui, que não é do mesmo tamanho de Borborema, mas também impede da umidade que vem da Amazônia entrar nessa região que é o sertão nordestino. Por isso que é uma região bem seca. Então eu queria que vocês gravassem bem isso. O Planalto de Borborema é um planalto que está aqui nessa região aqui do Nordeste, que impede, tá, toda a umidade que vem do mar entrar na área do continente e faz a região do sertão nordestino ser uma região seca, né? Igual essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Ela tem uma vegetação própria. Ah, professor, tem um negocinho verde aqui. Tem momentos da época de chuvas, né? A época de verão que chove bastante, dá um verde ali. Mas normalmente a visão da região da Caatinga, no sertão nordestino, é mais os cactos, uma vegetação mais seca, né? Igual esses cactos aqui, essas vegetações que também se dá com a temperatura e o tipo de clima da região, tá? Domínios dos mares de morros, nós falamos bastante na outra aula, né? Que é na região que pega toda essa parte aqui em roxa, ó, que a gente chama da Mata Atlântica, né? Todo o litoral da costa brasileira, tá? Esse domínios dos mares de morros, né? Tem um clima tropical de altitude, porque morros alto, né? Planaltos e serra do Atlântico, morros ondulados. Tem uma bacia do Paraná e seus afluentes como destaque na hidrografia, no caso, o rio, um dos maiores rios nessa região é o Rio Paraná. Mata Atlântica, muito devastada, a Mata Atlântica está em extinção, né? Isso porque boa parte da população está concentrada nessa região litorânea do continente, né? Do Brasil, no caso, e eu faço processo de desmatamento para construir casas, né? Cidades, urbanização, metrópoles. Então a mata vai desaparecendo com o tempo, tá? Porém, eu tenho solos muito sustentáveis. Opa, peraí que caiu um negocinho aqui. Solos muito sustentáveis, a erosão, né? Então, tem que ficar sempre atento nesses mares de morros aqui do Brasil, nessa região aqui, deixa eu aumentar esse mapa aqui pra gente, tá? O processo de erosão. Morros, a gente vê bastante no Rio de Janeiro. Por isso que tem muitas comunidades no Rio de Janeiro, né? Os morros do Rio de Janeiro. E sempre acaba tendo um processo de deslizamento de terra nesses morros, porque o morro não é lugar para construir casas, mas por questões sociais, sociopolíticas, econômicas, enfim, as pessoas acabaram migrando para o lugar dos morros, onde tem o processo de erosão. O que é erosão? Chuva, vento, processos climáticos que acabam encharcando o solo e criando aí o deslizamento, né? Nessa imagem aqui a gente consegue ver de longe vários morros. Parece plano, mas é muitos morros. Aqui a imagem está bem distante, tá? Mata Atlântica, que também está inserida aqui nos mares de morros, tá? Isso aqui é uma imagem da Mata Atlântica, diferente do Cerrado, pessoal. Olha como é o Cerrado. Eu mostrei, Cerrado, Caatinga, né? E olha como é a Mata Atlântica. Mata Atlântica lembra um pouco a floresta amazônica. A diferença é que a Mata Atlântica é uma floresta úmida, mais úmida do que quente. Na Amazônia, é uma floresta quente e úmida. Tá? Você entra na floresta, é quente, abafada, porque está próxima da linha do Equador. Né? Outro aqui, mares de morro, aqui, ó, morros, nossa região. São Paulo tem bastante.
tá? Esses morros aqui. Esse outro arquivo aqui é sobre o domínio das araucárias e das pradárias. Esse aqui eu vou falar semana que vem, porque eu mandei esse conteúdo para vocês na terça-feira. O que a gente vai corrigir até hoje é até os mares de morros, tá? Esse slide aqui é só mais uma apresentação para vocês terem acesso, uma revisão do que foi falado nas outras aulas. Até aqui tudo bem? Dúvidas? Não. Não? Então tá. Aqui eu montei um slide, pessoal, para a gente fazer aqui umas correções de algumas páginas, tá? Ô, professor, Oi, quem fala? É que tá bem Ô, fechadinho. Oi, Bruno. não tem aqueles exercícios lá que você passou no Classroom? Tem, esse eu vou corrigir também, se der tempo, senão eu corrijo na outra semana, junto com vocês. É porque eu te mandei, mas Tá. eu tô com alguns probleminhas que eu não tô conseguindo enviar direito. Aí eu queria ver se já chegou. Peraí, vou ver agora. Você tá falando da semana passada ou dessa semana, Bruno? Da semana passada. Então, peraí. Eu já tinha visto Deixa eu de ver o algumas dia que coisas. você postou, professor. Não, tá abrindo aqui, eu tenho aqui, ó. Acompanha aqui comigo, só tá carregando. Peraí. De qual, Bruno? Calma aí. Peraí que eu vou abrir aqui, pessoal. Professor, foi no dia 31 de março que você mandou Domínios das Araucárias. Tá. Deixa eu só entrar aqui. Aí. Ih, professor, O quê? errou a senha. Errei. Ô, Bruno, mas é pra fazer na apostila, né? Não. Não, acho que Tem tem alguns que é... Tem, mas acho que ele tá falando de um formulário. Acho que o formulário que você tá falando, Bruno, é o de terça-feira. O outro era na É apostila. que você, Mas deixa eu abrir aqui e a você gente vê colocou junto. tipo Peraí. como se fosse uma provinha. Isso, peraí. Eu acho que eu não fiz, porque eu não tô achando não, cadê? Não, eu vou abrir aqui, pessoal. Calma. Relaxem. Respirem. Peraí que a sala de vocês está abrindo. Olha lá, 7º ano. Atividades. Vamos pular um pouquinho a atividade dessa semana, que depois eu explico. Vamos lá para a atividade do... semana passada. Domínios. É, esse mesmo. Professor, a atividade E da você semana... mandou não. que uma Esse aqui... provinha. Peraí, esse aqui foi essa semana. Vamos na semana passada, que eu tô falando da semana passada. Semana passada não tem formulário, Bruno, tá? Era Não só na mesmo, apostila mesmo, ó. Foi no Ai, que dia susto! 31 de março, ô professor, que você mandou. Esse do dia 31 eu falo depois, tá? Que foi esse aqui, ó. Esse sim eu mandei um formulário aí pra vocês. Ó, que eu Foi esse explico, que eu te mandei. tá? Esse formulário aqui. Vocês é pra Foi responder esse. e me enviar, tá? Deixa eu ver quem já enviou. Ninguém dá pra Professor, ver. eu não enviei. Qual é, meu Deus? Esse aqui eu passei na terça, gente. Calma, só um entregou até agora. Então foi o meu que eu entreguei já. Tá no nome de Márcio? Márcio é seu pai? Não. O meu. É o meu. Quem é Márcio? O meu pai. Tá, Do Eduardo. então foi você que entregou aqui uma atividade, que eu vou ver depois. Mas isso aqui é dessa semana. Depois a gente volta pra cá, tá? Ô, professor, só que Como entrega isso? Depois eu ensino. porque não fica com as respostas. Tem que fazer tudo de novo agora. Então depois eu vejo com você. Vamos corrigir aqui, senão não vai dar tempo essa atividade da apostila, tá? Mas eu já vi aqui, é da atividade dessa Que semana. página? Bom, antes da gente sair, entrar em quarentena, na página 233, lembra a atividade que vocês estavam fazendo na sala, que a gente ia apresentar na outra semana? Sim. Era a questão de número 1, que vocês se juntaram, 3 grupos, e a gente ia apresentar na outra semana. Mas aí aconteceu tudo que aconteceu, a gente vai apresentar quando a gente voltar. Então eu vou pular a questão Professor, de esses número 1. daí você já corrigiu. Não, eu vou pular a questão de número 1 e vou Não, Bruno. para a questão de número 2. A 2 a gente não chegou a corrigir, não deu tempo. Você fez a 2 da página 234. Já abriu? 6, 4. Isso, Mas gente. não corrigiu. Não corrigiu, vou corrigir É do agora. livro 2, né, professor? Do livro 2 ainda. Gente, coloca aí o microfone de vocês no mudo, que tá dando coisa aqui no meu ouvido. Muito barulhinho.
Aí vocês só tiram quando for tirar dúvida, tá? Então vamos lá. Eu tenho aí uma imagem, 3 imagens aí. Observe as 3 imagens, os 3 mapas e respondam as questões aí, letra A, B e C. Então eu tenho 3 imagens aí na apostila de vocês, tá? Não vou mostrar aqui, mas as imagens estão aqui. Não sei se todo mundo está vendo. 3 imagens, tá? Letra A. Onde estão localizados os pontos de maiores altitudes brasileiros? Em quais domínios morfoclimáticos eles se encontram? Então, eu coloquei aqui para vocês. Oi? Bico das Bandeiras, o Bico das Agulhas Negras e... Peraí. Só esses dois. Ó, identificamos 2 Coloquei grupos. Sudeste e Sul. Ó, identificamos 2 grupos. O primeiro no extremo norte do país e o segundo na região central brasileira, próxima ao litoral. Alguém colocou algo parecido, que é o mesmo Não. sentido? Não, né? Você tem que Eu entender. coloquei Ó, o nome dos picos. tudo, não, Eu pode, também. pode ter colocado o nome dos picos. A região Sudeste e Sul, que foram Que localizados é o nos melhores pico 31 de março e o pico da neblina, né? Pode ter colocado também, mas eu resumi aqui para vocês, tá? Então, estão localizados mais na região, né? Os 2 grupos principais, no extremo norte do país e o segundo na região central brasileira, tá? A questão de letra B, eu tenho aí, como a altitude desses pontos próximos ao litoral pode influenciar a região de chuvas da área? Alguém fez? Sim, Eu fiz. Então, Mares de Morro, Lago, entre outros. Repete. Com mares, lagos, entre outros. Tá. Dá para ser considerada, sim, tá? Eu coloquei aqui uma resposta mais resumida, né? Tá? Essas áreas de altitudes elevadas funcionam como barreiras de umidade marítima que não consegue adentrar o interior do país e acaba tendo chuvas de relevo, ou chuvas orográficas, tá? Que é parecido com a imagem que eu mostrei aqui para vocês, ó. Como no Planalto de Borborema. Cadê? Planalto de Borborema aqui, ó. Como a umidade que vem do mar bate aqui no relevo, então não entra umidade para o interior, né, do sertão nordestino. Então, as chuvas é concentrada aqui no litoral, que a gente chama de chuvas ortográficas ou chuvas de relevo, tá? Letra C. A letra C, eu tenho aí. Quando analisamos o mapa de distribuição da população, que é o terceiro mapa aí, com o mapa dos domínios morfoclimáticos, podemos estabelecer algum tipo de relação entre eles? Qual a relação entre o mapa da população com os mapas morfoclimáticos? Alguém quer falar antes de eu falar a minha resposta aqui? Eu. Eu não consegui fazer essa, professor. Quem Eu coloquei fez? assim, Nem eu. eu coloquei, pois é possível encontrar a concentração da população regional. Só isso? É. Mas qual é a relação dela com os climas morfoclimáticos, os domínios morfoclimáticos? Ó, vou explicar aqui, ó. É possível observar que a maior parte da população se concentra na parte litorânea, ok? Segundo o mapa é isso. A maior parte da população não está na região litorânea? Sim. Do Brasil, ok. Uma consequência da colonização. Desde a época da colonização do Brasil, os portugueses, os europeus em geral, né, se concentraram mais nas regiões litorâneas, por causa dos portos, para levar as mercadorias para a Europa. São áreas de domínio dos mares de morros. Então, essas regiões litorâneas, que é a Mata Atlântica, a gente chama de domínios dos mares de morros. Grande urbanização do território nacional, tá? A diferença é essa daqui, ok? Gente, eu tô falando assim rápido, mas eu vou passar esse slide para vocês daqui a pouco. Então, quem conseguir copiar ou acrescentar ou complementar a resposta na apostila, ok. Mas depois eu vou passar para vocês fazerem com calma, tá? Questão de número 3, eu tenho aí um texto, tá? E algumas perguntas referentes a ele. Imagino que todos lerão o texto, tá? Então, vamos lá. Questão A. Quais elementos climáticos são apresentados para explicar a ocorrência dessas chuvas intensas, segundo o texto? São provocadas pela massa de ar tropical, gente, tá? A resposta é bem simples, bem resumida. São provocadas pela massa de ar tropical. Eu coloquei massas de ar e umidade. Eu Tropical. coloquei frente de massa de ar frias. Não, aí Eu também. frias vem do polar. Tiro frias. Quem colocou frias está errado, tá? Porque nessa Tá. região aqui é mais região de massa de ar tropical. Então, uma massa de ar mais úmida e quente, tá? B. Quais elementos topográficos característicos foram apresentados
e como sua relação com os componentes clima pode resultar nos desastres ambientais citados. Explicando essa questão aqui, eu coloquei assim para vocês. Vamos ver se bate com as respostas que vocês colocaram. Mares de morros é típico desse domínio. No entanto, quando retirada a vegetação, o relevo tende a apresentar-se estável, podendo ocasionar deslizamento quando da ocorrência de chuvas intensas, tá? Aí eu complementei dizendo... Opa, peraí. Complementei dizendo... Chuvas intensas e da falta de medidas de construções adequadas. Quer dizer o quê? Como os mares de morro são morros, quando recebe uma quantidade muito elevada de água, de chuva, ele pode ocasionar um deslizamento. E se isso acontece, vai levar tudo que está diante dele, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, falta de medidas de construções adequadas, é quando as pessoas constroem casas, né? Seus lugares de habitação nesses morros, que não é lugar certo para construir. Por isso que quando tem um processo de erosão, acaba levando todas as casas ou o que estiver na frente com ele, que é algo natural da natureza, tá? Morro não é lugar para se construir nenhum tipo de estrutura de engenharia civil, tá bom? A4, sobre o domínio dos mares de morros, assinar a alternativa correta. Alexandre, você que eu estou te vendo aí, responda. Qual a alternativa que você colocou? A 4. 4? É. Coloquei a C. C, correto, pessoal. O Alexandre acertou. Acertei. Tá? O Alexandre e os Eu demais aí, tá? Quem não acertou, apague e coloque a C. Apresenta grande biodiversidade, no caso aqui dos domínios mares de morros, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Ok. Gente, a outra atividade, eu tentei montar aqui um esqueminha bem bacana para vocês, tá? Que é aí o módulo 14 e o 15. Essa atividade aqui, ele mostra, é uma tabela que está na apostila de vocês, igual que está aqui, parecida, né? Sim? Sim. Que era para vocês colocarem o tipo de clima, vegetação e solo, tanto do Cerrado como da Caatinga. Aí eu coloquei uma imagenzinha aí só para vocês associarem aí, tá? Cada um deles. Vou aqui mostrar as respostas para a gente discutir rapidinho, tá? Pra vocês terem uma noção. Vocês vão já assimilando aí. Só colocar aqui. E aqui eu tenho a definição. É bem simples, a atividade não é difícil. Professor, Oi. posso falar a minha do Cerrado, tudo? Os três Pode. do Cerrado? Fala aí o clima do Cerrado, vê se bate com o meu. O clima predominante no domínio do Cerrado é tropical, sazonal do inverno seco. Isso mesmo. E vegetação, coloquei assim. A vegetação, em sua maior parte, é semelhante à de savanas, como gramíneas, arbustos e árvores esparsas. Perfeito. No tipo de capim grama, tá certo. E o solo? Originando-se de espessas camadas de sedimentos que datam do terciário. Os solos do bioma cerrado são geralmente profundos, azonados, de cor vermelha ou vermelho amarelado. É isso mesmo. Então, é por isso que eu coloquei aqui, pobre em nutrientes. Oi, Matheus. Eu coloquei a mesma coisa que o Eduardo, eu só adicionei alguns detalhes a mais, que o solo do Cerrado é abaixo de 2 metros e ele fica seco no inverno. Exatamente. Tá? É que eu resumi bastante, vocês colocaram bem completo. Isso aí. Parabéns, povo. Tá? É isso aí. Eu não vou pedir para todos falarem, pessoal, senão não do Cerrado, porque senão não vai dar tempo. Mas do Cerrado, o do Eduardo está super certo. Quem colocou algo parecido com o dele pode deixar. Mas eu resumi aqui em cada um deles, tá? Aí coloquei uma fotinha de cada um, da vegetação e do solo, para vocês conseguirem entender um pouquinho, tá? Sobre a Caatinga, sem ser o Eduardo, alguém pode? Quem tá falando? A Nicole. Nicole, fala. Qual clima da Caatinga? É tropical, seminário, com medidas de temperaturas anuais elevadas geralmente supernês a 25 e 32 graus. Sim. Vegetação, bastante seca, com espinho e pouquíssimas folhas. Os cactos, né? Coloquei aqui cactos. Isso. Tá. Solos, são argilosos e retêm mais água e nutrientes. Textura arenosa e pouca capacidade de retenção. É isso mesmo. É o que está escrito aqui, mas com outras palavras. Parabéns, fizeram a lição de casa. Tá?
Quem não conseguiu fazer alguma, ficou na dúvida, pode olhar aqui o meu, tá? Que tá bem resumido também para vocês, para colocar, até porque tem que ver se tem espaço também na apostila, tá? Vou pular essa parte. Oi. A 2 eu vou vou pular agora para 2. Isso aqui, quem não copiou, né? Quem tá com a dúvida, eu vou mandar para vocês daqui a pouco no grupo, tá? Então, espera só um pouquinho aí. A 2. A 2 aqui eu tenho, tá? 3 perguntas, tá? Se é verdadeiro ou falso, e vocês tinham que ter colocado, né? Quem colocou aí a 1? O Cerrado, apesar de ser o segundo maior domínio do território brasileiro, possui pouca biodiversidade por causa do seu solo. Ó, é falso, gente. A resposta já está aqui, ó. A outra, verdadeira. Por que verdadeira? O clima do Cerrado é caracterizado por 2 estações bem marcadas, sendo o inverno seco e o verão chuvoso. Verdadeiro. Verdadeiro. Tá? A terceira da 2. Por que é falso? O Cerrado apresenta uma paisagem homogênea e não subdivide em formações fisionômicas. É falsa. Tá? Acertei. Eu coloquei verdadeiro antes. Tá? O correto é F, verdadeiro, falso. Não, falso, verdadeiro, falso. Tá? A 3. A 3 da ordem correta, pessoal, é esses daí. Por exemplo, por que o 3... acho que essa não tinha dúvidas, né? Porque o 3 é o campo, por quê? Apresenta poucas árvores. Se apresenta poucas árvores e é plano, campo. Cerrado. Presença de árvores entre 8 e 15 metros de altura. Tá? E já diz tudo aqui, né? Floresta do Cerrado, né? A resposta já estava na própria resposta aqui da apostila. E veredas, né? Ocorrem nas matas de geleiras, em áreas de fundos vales, tendo os burutis como árvores típicas. Isso acontece mais na região sul do Brasil. Quando falar em vegetação de lugares frias, tá? Brasil, tá bom? 4. Professor, deixa eu falar. Posso falar, professor? Pode. Só um detalhe aqui, pessoal. Faltam uns minutinhos para terminar a aula. Se cair a aula, vocês ligam de novo o mesmo link só para a gente finalizar, tá bom? Tá. Ô, professor, posso falar? Posso falar? Peraí, deixa eu só colocar aqui. Peraí, o Matheus falou primeiro, se eu não me engano. Matheus, por que o Cerrado é considerado o berço das águas? Pois nele se localizavam 3 grandes aquíferos. O Urucuí e o Bambuí. Peraí, alguém tá respirando bastante. Alguém tá soprando num coisa. Gente, que barulho é esse? Meu Deus. Pessoal, coloca aí no mudo. Coloca o microfone no mudo. Só deixa o Matheus É o Alexandre respirando no negócio. Ai, Alexandre. Então, Matheus, repete para mim, por favor. Pois nele se localizavam 3 grandes aquíferos, o Guaraninho, o Urucuia e o Bambuí. Isso, que é nas regiões da Amazônia, Tocantins, Araguaia e o Parnaíba. Isso mesmo, aqui, ó. Ele é considerado o berço das águas por ter 3 grandes aquíferos, tá? Aquíferos é águas subterrâneas. Essa região aqui, ó, pessoal, do Cerrado, é uma região muito forte em questões de água. Tem muita água acumulada aqui, ó, tá? Subterrâneas. Por isso que é uma região semi-seca, né? Não é nem seca, nem tão úmida, né? Pela quantidade de água subterrânea que tem aqui, faz o solo, de uma certa forma, manter as árvores bastante fortes durante o ano. Mesmo tendo queimadas nessa região aqui, que é normal ter por causa do calor do sol durante o ano, principalmente em épocas de seca, a quantidade de água que tem aqui debaixo da terra, subterrâneas, faz essa vegetação, depois de ser queimada, voltar a ser o que era antes. Isso é um efeito fantástico sobre isso, tá? A 5. Oi. Professor, minha 4 ficou assim, olha. Fala rapidinho. O Cerrado é considerado o berço das águas ao abrigar as nascentes de importantes bacias hidrográficas da América do Sul. Aí eu coloquei Platina, Amazônica